Romanos e a teologia de Paulo. Parte 3. Romanos 1 ao 4. A sequência de pensamento nos capítulos 1 ao 11 segue uma linha totalmente compreensível dentro de um esquema de pensamento judaico da aliança, uma vez que esse esquema tenha sido repensado à luz da crença de que a esperança futura da aliança já tem em princípio se realizado no Messias, Jesus, e está agora sendo implementada pelo Espírito. A plena força da introdução, capítulo 1, versos 1 ao 17, pode ser mais bem vista quando tudo o mais estiver claro, e por isso será deixada até perto do fim. Essa introdução, embora atinja um clímax no capítulo 1, versos 16 e 17, se mistura de fato diretamente dentro da primeira seção principal, Note o Gara, pois, repetido no capítulo 1, versos 16 ao 18, continuamente, com um ocasional de oti, uma vez que até o verso 21. A razão de Paulo para ir a Roma, que decorre de sua autoapresentação, capítulo 1, verso 1 ao 5, em termos de plano divino, é que ele está a serviço da fidelidade divina à aliança, mas, uma vez que a aliança divina com Israel sempre visou a escura situação do pecado humano, e de fato era a solução pretendida, a própria exposição de Paulo deve restabelecer, e ao fazer isto reformular, o problema tratado pela própria aliança. A crítica judaica padrão do paganismo, idolatria e imoralidade, é repetida, intensificada e aplicada de volta a Israel. Confira o capítulo 1, verso 18 ao capítulo 2, verso 16, capítulo 2, verso 17 ao 29. Isto era uma prática muito comum nos grupos sectários judaicos, como fica claro pelos rolos do Mar Morto. Neste ponto, a questão de visão de mundo de Paulo, o que está errado, parece exigir a resposta. Não apenas os pagãos são idólatras e imorais, mas o próprio povo encarregado de colocar o mundo em ordem se desviou. No capítulo 2, versos 17 ao 24, Paulo não está tentando provar que cada indivíduo judeu é imoral etc., mas simplesmente que, em vista da existência de alguma imoralidade dentro de Israel, a jactância nacional ou racial não pode se sustentar. Nem Paulo está negando que Israel é chamado para ser uma luz para aqueles em trevas, e assim por diante, apenas que sua situação miserável presente significa que Israel é incapaz de cumprir aquele papel. Nas narrativas regulares de Israel sobre a história do mundo, tal exposição do paganismo e judaísmo renegado seria, é claro, seguida lógica e talvez textualmente, e deste, na sequência narrativa e na sequência poética, por uma descrição do verdadeiro povo do Deus da aliança no qual e pelo qual o mal do resto do mundo seria desfeito. Para Paulo, cuja crítica de Israel é ainda mais aguda do que a dos essênios, um problema de segunda ordem surgiu. Se a aliança foi estabelecida para tratar do mal no mundo, esta é a pressuposição que Paulo compartilha com seu oponente imaginário em 2, versos 17 ao 24. Então a falha do povo da aliança em ser a luz do mundo significa que a própria aliança parece estar sob ameaça. Isto explica as questões de 3, versos 1 ao 8, que antecipam diretamente aquelas de 9, versos 6, 14, 17, e capítulo 11, versos 1 e 11. A Israel foram confiados os oráculos do Deus Criador, 3, verso 2, isto é, Israel devia ser o mensageiro por quem o propósito salvífico do Criador seria levado ao mundo inteiro. O que o Deus da aliança fará sobre a falha de seu povo da aliança, 3, verso 2, em ser fiel, por sua parte, à aliança? De alguma forma, este Deus deve ser ainda assim fiel, e, a menos que a própria aliança seja dissolvida, o que chamaria um forte migenoito que isso nunca aconteça de Paulo, isso significa, logicamente, que deve haver, afinal de contas, um Israel fiel à aliança, de forma que através deste Israel o Deus da aliança, Deus Criador, possa lidar com o mal do mundo, e com suas consequências, ira, como em 1, 18. O que é fornecido em 3, versos 21 ao 31 é justamente tal solução. As obras da Torá, isto é, aquelas práticas que marcam Israel dentre as outras nações, não podem ser o meio de demarcar o verdadeiro povo da aliança, elas simplesmente apontam para o fato do pecado, 3, verso 20, repetindo 2, versos 17 ao 24 e antecipando 5, verso 20 capítulo 7, versos 7 ao 25. Ao contrário, a fidelidade à aliança por parte do Criador do mundo é revelada através da fidelidade de Jesus, o Messias, para o benefício de todos, judeus e gentios, igualmente, que creem.
Romanos 3, 21 ao 31. Então, expõe esta revelação da fidelidade divina à aliança. A ênfase central da passagem, eu sugiro, não reside na fé, fidelidade humana, a qual, no lugar das obras da Torá, se torna a marca da inclusão na aliança, mas na fidelidade do Messias, Jesus, como o meio pelo qual a fidelidade à aliança por parte do Criador é realizada. A maneira de expor este tema duplo é totalmente judaica. O momento supremo quando o Deus da aliança agiu para libertar seu povo, por causa das promessas da aliança, foi o Êxodo. Paulo se refere diretamente a isto ao dizer que pessoas são justificadas, isto é, são reconhecidas como pertencendo ao povo de Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, é claro, evoca a metáfora do mercado de escravos, mas isto apenas na superfície do significado da palavra. Muito mais fundamental, para um judeu, foi o histórico mercado de escravos do Egito, do qual o Deus de Israel o libertou. Agora, Paulo declara, aconteceu um novo êxodo, no qual o mesmo Deus revelou toda a profundidade da fidelidade à aliança. A aliança foi estabelecida para lidar com o mal, e isto foi cumprido em Cristo Ilasterion, propiciação. Como discussões judaicas regulares da justiça divina incluíam o tema da tolerância divina, assim a exposição de Paulo aqui mostra o Deus da aliança como esperando pacientemente, não punindo o pecado como este merecia. 2, versos 1 ao 6. Ao lado do significado fundamental relativo à aliança da complexa de Caiosime ou inteira, é claro, a metáfora de segunda ordem de uma corte de justiça, não menos derivada da imagem do justo juiz das escrituras hebraicas. O juiz deve decidir o caso de acordo com a lei, deve ser imparcial, deve punir o pecado e deve vindicar os desamparados. Romanos 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 8, fez parecer que o Criador estivesse frente a uma tarefa impossível. Estas várias exigências são, aparentemente, mutuamente exclusivas. Romanos 3, versos 24 ao 26 sustenta que em Cristo o aparentemente impossível foi alcançado. Dois importantes resultados, um exegético e um teológico, seguem disto. Primeiro, embora eu pense ser muito possível que nesta passagem Paulo esteja usando tradições anteriores, a principal razão dada pela erudição moderna para esta sugestão deve ser abandonada. Se havia um topos pré-paulino judaico-cristão sobre a aliança se realizando em Cristo, Paulo não está se opondo a ela. Ele a está afirmando. A natureza compacta da passagem se deve mais, eu sugiro, ao fato de Paulo ter imposto uma limitação autorrestringente neste ponto. A força principal da carta não está, neste sentido, numa exposição do significado da morte de Jesus, daquilo que chamaríamos de uma teologia da expiação. Paulo se contenta em se referir brevemente ao que foi alcançado na cruz, e segue adiante. Segundo, a justiça, fidelidade à aliança, divina enfaticamente não é a mesma justiça que seres humanos têm quando são declarados membros da aliança. Esta ideia, a despeito de muitas vezes evocar o contexto forense da linguagem, falha no entendimento do que tal contexto forense significa. Na corte de justiça hebraica, o juiz não dá, concede, imputa nem transfere sua própria justiça ao réu. Isso significaria que se considerou que o réu conduziu o caso imparcialmente, de acordo com a lei, puniu o pecado e vindicou os inocentes indefesos. Justificação, é claro, não significa nada disto. Justiça não é uma qualidade ou substância que pode ser assim passada ou transferida do juiz para o réu. A justiça do juiz é o próprio caráter, status e atividade do juiz e demonstrada nessas várias coisas. A justiça dos réus é o status que eles possuem quando a corte se decidiu em seu favor. Nada mais, nada menos. Quando traduzimos estas categorias forenses de volta em seu contexto teológico, o da aliança, o ponto permanece fundamental. Fidelidade divina à aliança não é a mesma coisa que participação na aliança. O fato da mesma palavra, dikaiosine, ser usada para ambas as ideias indica o relacionamento recíproco e próximo entre elas, não sua igualdade. O parágrafo conclui, capítulo 3, 27 ao 31, com uma similarmente breve descrição do resultado imediato da fidelidade divina à aliança ser revelada desta forma. Especificamente, descarta uma revelação de acordo com o modelo esperado dentro do judaísmo, ou seja, uma vindicação nacional. A jactância étnica, da qual Paulo falou em 2
versos 17 ao 24, é eliminada, de uma maneira que deixa dois pilares principais do judaísmo intactos. Monoteísmo e Torá, Paulo sustenta, são melhorados, não diminuídos, neste cumprimento paradoxal da divina justiça. Romanos 3, verso 30 mostra que o Shema, a confissão deuteronômica básica da fé, que serve como um sumário da Torá, é enfaticamente afirmada quando o único Deus verdadeiro declara judeus e gentios, igualmente, estarem dentro de sua família da aliança nos mesmos termos. Visto desta perspectiva, o lugar de Romanos 4 no argumento é natural e completamente coerente. Não é uma prova do Velho Testamento da justificação pela fé, um mero exercício de prova textual resultante da consulta de Paulo à sua concordância mental à procura de ocorrências das raízes de Kaiosine e Pistis, fé, lado a lado. Dentro da sequência poética da carta, Paulo vai das afirmações específicas de 3, versos 21 ao 31 para a afirmação mais abrangente. Tudo isto aconteceu precisamente como cumprimento da aliança. Gênesis 15 é o capítulo no qual o Deus Criador entrou em aliança com Abrão e lhe prometeu não apenas uma grande família, mas também que esta família seria libertada no Êxodo, Gênesis 15, verso 13. Se a afirmação de Paulo, que em Jesus Cristo a aliança se cumpre, deve ser considerada válida, é vital que ele retorne à passagem fundamental da aliança e argumentar em detalhe por um significado para as promessas se cumprirem na morte e ressurreição de Jesus. Neste caso, o foco é claro. Abraão é de fato o pai do povo da aliança, povo do Deus Criador, mas ele não é o pai segundo a carne. Ele é o pai de todos, gentios e judeus igualmente, que acreditam no Deus que ressuscitou Jesus. Portanto, eu sigo Richard Haas ao traduzir o verso 1 do capítulo 4. O que diremos então? Descobrimos ser Abraão nosso pai segundo a carne? Resposta implícita, não. Mas eu me distancio de sua leitura em termos do significado desta questão. Haas sugere que o nós se refere aos judeus. Vocês pensam que nós judeus consideramos Abraão nosso pai apenas segundo a carne? Eu sugiro, ao contrário, que o todo de Romanos 4 se refere à questão, isto, confira 3, versos 21 ao 31, significa que nós cristãos, judeus e gentios igualmente, agora descobrimos que somos membros da família carnal de Abraão? É a questão, em outras palavras, de Gálatas, o que explica por que há tantos ecos daquela carta bem aqui. Paulo imagina que alguns cristãos romanos irão dizer, se você está certo, e a fidelidade à aliança e às promessas do Deus de Israel, sim, e a própria Torá, se cumpriram em Jesus, então você deve estar dizendo que cristãos pertencem à família física, carnal de Abraão. Romanos 4 ganha uma nova coerência, penso eu, quando lido como uma resposta precisamente a esta questão. Versículos 2 ao 8. Não, desde que as obras da Torá claramente não estão envolvidas na demarcação de Abraão, ou, neste sentido, Davi, como o povo da aliança de Deus. Versículos 9 ao 15. Não, porque Abraão foi declarado estar na aliança quando incircunciso, afinal, a Torá não estava envolvida no processo, e nem poderia estar pois anularia as promessas ao invocar a ira. Versículos 16 ao 22, cuja tese, a tese real do capítulo, é estabelecida de maneira enfática e crítica no versículo 16, portanto pela fé, para ser segundo a graça, para que a promessa seja válida para toda a família, não apenas aqueles da Torá, mas também aqueles que têm a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Nós não concluímos ser Abraão nosso pai segundo a carne, mas, segundo a graça, o Kata-Sharim, segundo a graça, de 4, verso 16, é a resposta direta ao Kata-Sarka, segundo a carne, de 4, verso 1. A fé de Abraão era no Deus que dá a vida, 4, versos 18 ao 21 ecoa 1, versos 18 ao 25, mostrando, por implicação, como a fé de Abraão é a posição genuinamente humana, contra a recusa adâmica de dar glória ao Criador. Isto abre o caminho para o que é de Códiarad demonstrando, em 4, versos 23 ao 25, desde que nós, isto é, cristãos de todas as origens raciais, compartilhamos esta mesma fé, todos nós, como Abraão, seremos reconhecidos como membros da aliança, com base naquilo que o Deus Criador, Deus da aliança, realizou em Jesus. Repetindo 3, versos 21 ao 31,
Não apenas ecoando uma fórmula pré-paulina escolhida ao acaso, Paulo afirma que Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitado por nossa justificação. O pecado foi tratado na cruz, 3, versos 24 ao 26. A ressurreição de Jesus é a vindicação pela qual Israel, o povo de Abraão, estava esperando com base nas promessas da aliança, e agora todos aqueles que pertencem ao povo de Jesus, que são caracterizados pela fé no Deus que o ressuscitou dentre os mortos, estão seguros de que o mesmo veredicto divino é pronunciado sobre eles, também. Esta leitura de Romanos 4 sugere que a discussão de obras, recompensa, dívida, e assim por diante nos versos 3 e 4, funciona como uma metáfora dentro de categorias maiores das obras da Torá, marcas da participação judaica étnica na aliança. Romanos 4, versos 3 ao 8 é algumas vezes citado como evidência de que Paulo escreveu afinal como se concordasse com Martinho Lutero, como se a questão real que ele enfrentava era a possibilidade de haver pessoas tentando merecer justificação por boas obras, por um esforço moral de sucesso. Ugar, pois, no início do verso 2, sugere outra coisa. A justificação pelas obras da qual o verso 2 fala é claramente uma explicação de alguma coisa no verso 1, e o verso 1, como vimos, levantou a questão não de Abraão ser ou não um bom moralista, mas se aqueles que estão em Cristo se tornaram família de Abraão segundo a carne. Eu proponho, portanto, que a metáfora de merecer por trabalhar, que Paulo explora nos versos 3 ao 8, é secundária, ocorrendo à mente de Paulo não porque ele está pensando sobre a propriedade ou não do esforço moral, mas porque ele está falando de obras, em conexão com obras da Torá no sentido já delineado, e agora vê um modo de dirigir o ponto de volta para casa. Desta perspectiva nós podemos ver como, em Romanos 1 ao 4, Paulo definiu os 3 tempos da justificação. Justificação é o veredicto futuro em 2, verso 1 ao 16. Haverá um dia quando o justo Criador colocará o mundo em ordem, e naquele dia alguns serão declarados justos, mesmo que neste momento dentro da sequência poética de Romanos não esteja claro quem estará nesta categoria. 2, verso 7, 10, 14 ao 16. Justificação é também o veredicto passado pronunciado sobre Jesus em sua ressurreição, como a ressurreição declarou Jesus como de fato Filho de Deus. 1 verso 4, assim ela declara em princípio que ele é o verdadeiro Israel, o povo vindicado do Criador. A famosa doutrina da justificação pela fé, como articulada em 3, versos 27 ao 30 e sustentada em 4, versos 1 ao 25, consiste na justificação presente, 3, verso 26, em tonum cairo, no tempo presente, na qual o veredicto passado sobre Jesus é trazido para frente e aplicado àqueles que têm fé no Deus que ressuscitou Jesus, e na qual o veredicto futuro é antecipado com a mesma aplicação e o mesmo resultado. 8. Verso 1. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No final de Romanos 4, então, como em princípio no final do capítulo 2, Paulo argumentou que o povo da aliança agora consiste em um grupo que é demarcado não pelas marcas que significam etnicidade judaica, mas por sua fé, fidelidade e crença em Jesus, ele mesmo fiel. Mas fundamentalmente, ele argumentou que o Deus Criador foi de fato verdadeiro à sua aliança com Abraão, de modo que, em Jesus, o Messias, a fidelidade à aliança que Israel deveria ter oferecido, através da qual o escuro mundo seria iluminado, agora foi posta em prática. Os oráculos de Deus, confiados a Israel, se realizaram em Jesus.